Estamos de volta estamos aqui no canal do Lessa nesta terça-feira movimentada, com muita coisa acontecendo, muita notícia, reforços sendo anunciados e tem mais reforços chegando. Chega mais porque tem notícia exclusiva aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, porque tem mais um reforço que o Fluminense está contratando para daí fechar definitivamente esta janela de transferências, pelo menos até o meio do ano, quando vai ter outra, tá? Então deixa aqui seu like, seu comentário, já sabe, se inscreva aqui também no canal. Nunca é demais lembrar que toda ajuda é muito bem-vinda e a partir de agora você vai ficar, como sempre, muito bem informado sobre o que aconteceu. Atualizações importantes também em relação a Transferban, tudo isso a partir de agora. Eu vou começar já por essa história da questão da ameaça, na verdade, de um possível Transferban lá do Libertad. Eu falei para vocês que eu ia apurar, né, e depois voltaria com a versão do Fluminense em relação a essa história. Eu vou resumir, porque quem não assistiu o vídeo anterior, que eu estou falando sobre isso, vai pegar aqui o bonde andando. Então eu vou resumir aqui o que aconteceu e aí explico qual a realidade dos fatos por parte do Fluminense. Vamos lá, o presidente do Libertad, o Rubem de Torre, ele deu uma entrevista lá no Paraguai, afirmando basicamente que eles queriam a contratação do Lescano e ele acabou indo parar no Olímpia, que obviamente não é o jogador do Libertad, que é o ex-clube do Lescano, né? O Fluminense fez a compra junto ao Libertad. 5 milhões de dólares foi o valor divulgado à época, beleza? Então, conta isso aqui. Ele diz que ao longo desse processo de pagamento do Lescano, do parcelamento da compra do Lescano, o Fluminense pediu para estender um pouco o prazo do pagamento das parcelas anteriores. Vou colocar aqui na tela para facilitar. O Fluminense Stuff aqui clipou a entrevista e ele falou isso aqui. Ó. A única verdade é que o jogador disse que o Libertad sempre foi a primeira opção. Conversamos com ele sobre voltar, não houve problema e foi o Fluminense quem não quis negociar conosco. Então ele disse que o Fluminense não quis negociar, só quis negociar com o Cerro, com o Olímpia, com os outros clubes. E aí ele segue aqui. O Fluminense estabeleceu um plano de pagamento para financiar a transferência. E eles começaram pagando bem, depois mudaram para uma proposta mais flexível e nós aceitamos novamente. Então ele fala, o Fluminense começou pagando certinho, depois pediu para estender, para ser mais flexível. Eles atenderam. Aí segue. E então havia uma parcela final, pendente. E eles queriam financiar novamente. Nós rejeitamos. E foi daí que surgiu a raiva, eu acho. É o que ele diz. Aí ele conclui. Quando os prazos não são cumpridos, uma queixa é apresentada à FIFA. E é isso que vamos fazer. Os prazos já expiraram. Temos 50% dos direitos econômicos do Lescano. Então vamos lá. Aí isso aqui é a versão do Rubem de Torre. Eu vou trazer o que eu apurei junto ao Fluminense, ou seja, a versão do Fluminense na história, ouvindo aqui os dois lados, como deve ser. Primeiro, em relação à negociação, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta oficial por parte do Libertad. Eles podem ter falado com o Lescano pode ter prometido, ele disse que o Lescano, que eles prometeram que o Libertad seria a primeira opção. O Fluminense não fez essa promessa, nem tem que fazer, não faz sentido. Talvez o jogador tenha feito. Aí modo John Ares ativado. Ó, vou voltar aí, tá, gente? Um dia, pode deixar, que se eu voltar para o Paraguai, eu volto aí para vestir a camisa do Libertad. E foi para o Olímpia. Problema é deles. O Fluminense não tem nada com isso. Quem fez proposta do Paraguai? O Cerro fez uma proposta e o Lescano recusou. Porque naquele momento não queria voltar para o futebol paraguaio. O Cerro é rival também. Então ele não queria. Beleza. Depois surge a possibilidade do Olímpia, surge a proposta do Olímpia. E foi uma proposta considerada boa para o jogador e para o Fluminense. Uma proposta que o Fluminense, dependendo do desempenho dele lá, vai até ganhar um dinheiro. E para aí ele mudou de ideia, entendeu que voltando para lá ele poderia ir para a Copa do Mundo, ficaria mais fácil. Enfim, é uma decisão do jogador. O Fluminense recebeu a proposta do Olímpia, achou boa e fez negócio. E nesse meio tempo, eles sabiam que o Cerro queria, que o Olímpia queria. E o Libertad não fez proposta oficial para o Fluminense. Tá? Então, isso é em relação à negociação. Agora, em relação ao pagamento, o Fluminense não nega a pendência que tem. Há uma parcela em aberto que venceu agora, final de fevereiro. Acabou de vencer, final de fevereiro. O Fluminense fez a proposta para pagar esse valor em 4 vezes. Não é dividir em 4
meses, em 4 parcelas, jogar tipo, mais 4 meses para frente. Mas para pagar esse valor diluído em 4 vezes, aí poderia pagar um agora, semana que vem, um exemplo. Final do mês, paga uma outra parcela, em abril ali iria quitar o valor. Ou seja, lá para o mês que vem esse valor teria quitado e a dívida, portanto, é encerrada. O Fluminense já pagou mais de 80% do Lescano. Ou seja, restam 20% aí desse montante da negociação inteira. Esse é o valor que o Fluminense está devendo. Foi feita essa proposta e essa proposta o Fluminense alega que não houve resposta. O Libertad não respondeu oficialmente. Não aceito, ou paga assim ou vou na FIFA. Não, beleza, então vou aceitar de novo, fazemos assim. O Libertad não respondeu. Então o Fluminense segue lá com a proposta e vai cumprir o pagamento, até que eles respondam. Aí vamos lá, em relação a Transferban. Primeiro, não tem a menor chance disso acontecer. Por quê? O clube, ele entra com processo na FIFA, não é automático. Opa, entrei com processo na FIFA, Transferban, pá, acabou. Não é assim que funciona. Tem todo um processo. Inclusive o histórico daquele clube na FIFA é avaliado. E o histórico do Fluminense diz que desde 2018 o Fluminense não sofre qualquer processo parecido ou Transferban. Então tem um histórico de bom pagador desses anos para cá. Não é como, por exemplo, a situação no Botafogo que está devendo Deus imundo, bate a dívida lá, ainda mais com uma dívida muito maior, tem nem comparação com esse dinheiro, os caras metem logo o Transferban. Não é esse o caso. Então, para eles entrarem, eles vão entrar, gastar uma grana com o advogado, tem que ter um advogado. Tem uma custa judicial, né? Vai ter um custo para eles. E até isso ser julgado, vamos supor que a FIFA aceite, isso daria praticamente lá para 60 dias, que é menos do que o prazo que o Fluminense, ou equivalente ao que o Fluminense está pretendendo quitar a dívida. Não é que o Fluminense não quer pagar, ele pediu para pagar de uma forma diferente e quer cumprir o que foi proposto. Basicamente é isso. Então, se eles entrarem na FIFA, eles vão ter um custo, vai ter tempo e o Fluminense vai pagar e não vai levar Transferban nenhum. Tá? Esse é o ponto. Então me parece, aí o que eu tô deduzindo dessa história toda. O presidente ficou puto lá que o Lescano não foi para lá, talvez a torcida tenha reclamado. Ele pegou, misturou uma coisa na outra, porque não tem nada a ver a questão do pagamento do Lescano com a transferência dele. O Fluminense não é obrigado a transferir para o Libertad. Aí é um problema do jogador com eles, tem que chegar a proposta, se for bom o Fluminense faz, senão tem a opção de não fazer. E outra coisa é a dívida que está sendo paga e resta menos de 20% para quitar, e eles não responderam a proposta. E aí joga para a galera, falando que vai entrar na FIFA. E repito, se isso acontecer, não vai rolar nada. O Fluminense vai chegar lá, vai pagar o valor, vai quitar o valor e não vai dar nada. Então só para explicar, pontuando e trazendo as informações depois dessa apuração junto ao Fluminense também, para trazer o lado do clube em relação ao que o presidente do Libertad tinha exposto aí nessa entrevista. Então basta um diálogo ali e tudo vai ser acertado, mas eles precisam responder a proposta que foi feita, tá? Acho que eu consegui esclarecer todos os pontos e é isso, vida que segue, tá? Essa história, enfim, em relação ao Transferban é ponto final. E em breve o Fluminense vai quitar aí esse montante restante. Vamos para as notícias aqui, porque o Fluminense já anunciou Midjan como reforço. Né? A galera estava na expectativa. Quando vai ser anunciado? Eu falei mais cedo, eles já foram no CT, já cumpriram ali o trâmite burocrático, e aí restava o anúncio oficial. O anúncio oficial por parte do Fluminense já veio, do Midjan. Vou colocar na tela para vocês aqui. Tá aqui, ó. Fluminense acerta a contratação de Julian Midjan. Ele já falou aqui, vamos confirmar aqui o tempo do contrato. Assinou em definitivo até o final de 2029. Então, 4 temporadas. Vai vestir a camisa número 29, tá? É uma sensação linda, estou muito feliz em poder chegar a este enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa e espero atender as expectativas e atingir todos os objetivos traçados. Depois ele complementou aqui. O Fluminense é um clube muito grande, que disputa muitos torneios, é um momento importante para mim, para a minha carreira, uma oportunidade linda para mostrar e seguir evoluindo no individual e no coletivo. A expectativa está muito alta, ele que é um jogador apontado como um dos grandes defensores do futebol uruguaio, com possibilidade de ir à seleção colombiana, disputar também a Copa do Mundo. Então está feito aí o anúncio oficial
do Julian Midjan. E em breve também, durante talvez a gravação desse vídeo, vai chegar o anúncio do Castillo, tá? Enquanto isso não acontece, vou trazer aqui detalhes do possível novo reforço do Fluminense para fechar essa janela de transferências, que é o Alisson, meia do São Paulo, que está sem espaço no clube no momento, por uma série de questões lá. Eu vou trazer para vocês aqui o que está rolando. O Alisson tinha sido oferecido ao Fluminense há um tempo atrás, esse nome surgiu, e num primeiro momento o Fluminense não avançou, porque entendia que já tinha uma situação definida nessa posição. Então o Fluminense não avançou para um negócio pelo Alisson. Só que depois, com as lesões, suspensões dos jogadores de meio de campo, aí o Fluminense entendeu, a pedido do Zubeldia, que precisava de mais um atleta para o setor. Como o nome do Alisson já tinha sido oferecido, voltou à tona. O Fluminense falou com o staff do atleta, que seguia com interesse da transferência, e agora fez uma proposta. A proposta já foi enviada, está na mesa do São Paulo, a oferta de empréstimo até o final do ano, empréstimo sem custo de transferência, gratuito, com o Fluminense pagando 100% dos salários, do salário do jogador. O Fluminense arca com o custo total, e a proposta é não pagar por esse empréstimo. Essa é a proposta inicial que foi feita, está na mesa do São Paulo, e basta o São Paulo dar ok, e o Alisson viaja para o Rio de Janeiro para defender o Fluminense. Mas depende ainda do ok do São Paulo, que por enquanto não aconteceu. Tá? É um jogador que já atuou com o Zubeldia muito bem. O Zubeldia conhece muito bem lá no São Paulo. O Alisson conhece o Zubeldia. E ele gosta muito desse jogador. Para ele, foi um atleta muito importante lá no São Paulo. E por que o Alisson está saindo, já que ele era tão importante? Só na temporada passada, por exemplo, vou colocar na tela aí o site o Gol, 52 jogos foi a disputa, foi que o Alisson, disputou pelo São Paulo. 52 jogos. Tá? Ele não foi titular absoluto como na temporada anterior. Por quê? Ele teve uma lesão no tornozelo. Depois dessa lesão chegou o Marco Antônio e tomou conta da posição. Ele passou a atuar um pouco mais à frente, não conseguiu ter o mesmo desempenho que tinha antes. Apesar disso, ele tem vários jogos aí como titular, tá? Mas ele não teve exatamente o mesmo desempenho que teve antes. E aí, enfim, passou a temporada em muitos jogos no banco de reservas, depois da chegada do Marco Antônio. E aí teve recentemente uma transferência frustrada para o Corinthians, um negócio bizarro, porque ele viaja, ele vai para lá, e aí quando chega lá, já está no CT, os caras desfizeram a operação, e aí a operação melou com o cara lá já no CT do Corinthians, isso obviamente vazou, e a torcida do São Paulo tá puta com ele. Não quer mais o Alisson depois disso. Falaram que forçaram a saída para o rival, etc, etc, etc. Então o clima azedou, não por uma questão de desempenho em campo, mas devido a essa situação ali entre rivais. E aí o Alisson, consequentemente, não teria espaço e passou a ser um jogador negociável. Então o Fluminense voltou à carga e agora fez essa proposta para suprir essa saída do Lima. E aí a avaliação inicial que eu faço desse jogador. É um atleta, já de 32 anos, que foi muito bem no São Paulo, naquele título da Copa do Brasil do São Paulo, jogou pra caramba, era um dos melhores jogadores do time. Eu acho que é um jogador que tem mais recursos que o Lima, mais qualidade, e para mim oferece, sobe, na minha visão, a qualidade técnica do setor. Tem a questão da preocupação, departamento médico, mas ele fez mais de 50 jogos ano passado. Né? Teve uma lesão no tornozelo, ok. Mas até pelo fato do Zubeldia conhecer muito bem o Alisson, eu acho que é um jogador que acrescenta bastante em termos de elenco. Para mim é superior ao Nonato e é superior ao Lima, minha visão. Tá? Então é um jogador que chega sem custo, por empréstimo, só vai pagar o salário, e é importante ter mais um atleta nesse setor. Então, para mim, a diretoria do Fluminense acerta em trazer o Alisson, que é um cara que já é da confiança do técnico também. Tá? Então agora é aguardar a resposta aí do São Paulo para que essa contratação possa sair em definitivo. Tá? Basicamente é isso. Depois a gente vai trazer mais detalhes, opiniões também sobre o Alisson, para a gente entender melhor qual o momento dele, como ele chega aqui ao Fluminense, se a contratação for realmente resolvida. Tá? Então Castillo vai ser anunciado em breve, muito em breve também. Questão de detalhes lá, o departamento de marketing está acertando os últimos detalhes. Não foi anunciado ainda, mas depois a gente traz aqui os detalhes para você. Mas tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Já sai o anúncio oficial também do Castillo como jogador do Fluminense. Fechou, pessoal? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal como sempre. Trabalhando sempre para deixar você muito bem informado. A gente volta assim que possível com mais informações por aqui.